Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nosso assunto é artes visuais. A gente só vai ficar pintando e desenhando nessas aulas? Calma, que isso é um pensamento muito comum, mas você pode ficar comigo que até o fim desta aula você vai sair entendendo e pensando diferente sobre esse imenso universo que é as artes visuais. Se você não é inscrito, se inscreve já, clica no sininho para não perder nenhuma aula. E por falar em aula, vamos para ela! Olha, e agora, como é que eu vou saber que hora que é arte e que hora que é artes? Porque aparece arte e aparece artes. Então grave isso para você nunca errar. Arte é uma área de conhecimento, assim como ciência, assim como geografia, assim como matemática. E arte, como área de conhecimento, está dividida em linguagens artísticas, como a gente já viu em outras aulas: teatro, música, dança e artes visuais. Artes visuais, ela está intimamente ligada à percepção visual, mas também a outros sentidos humanos. A arte, como área de conhecimento, está dividida em linguagens artísticas, como a gente já viu em outras aulas: dança, teatro, música e artes visuais. Já as artes visuais, uma das linguagens da arte, possui várias modalidades artísticas. Essas modalidades, elas estão intimamente relacionadas à sensação visual, mas alguns trabalhos ainda podem sim trabalhar com a sensação do tato, do olfato, do paladar e até mesmo se misturar aí com a audição, que não está só relacionada à questão da linguagem musical. Por isso é importante entender que as artes visuais, apesar de estarem diretamente ligadas ao campo visual, também vão fazer uso dos outros sentidos humanos a fim de aprimorar a percepção artística das pessoas, do público em geral. Chega de confusão. Arte sem S, área de conhecimento. Artes com S são as várias linguagens que a arte possui. Sendo as artes visuais uma linguagem, como toda linguagem, essa linguagem também vai possuir códigos e elementos específicos para que as suas obras ou os seus trabalhos existam e se comuniquem com o público. Para isso, eu organizei os elementos de uma forma que a gente consiga gradativamente ir compreendendo como eles vão se misturando e assim acontecendo dentro das obras. E o primeiro elemento que a gente vai falar é o ponto. O ponto é um elemento importante das artes visuais. É pelo ponto que tudo começa, pode-se dizer assim. Sim, o ponto. É um ponto, imagine um pontinho numa superfície. Exatamente. Esse pequeno sinal é o que vai dar origem a muitos trabalhos dentro do mundo das artes visuais. Imagine uma lousa e de repente você vai lá e bate o giz no meio dela. Pronto, você acabou de fazer um elemento visual, o ponto. A gente vai ter na matemática o ponto geométrico. Esse ponto geométrico, ele é uma marca ou local de encontro das linhas e até mesmo do início das mesmas. A gente ainda vai ter o ponto gráfico, que é uma marca deixada por qualquer material. O ponto físico tem altura, tem largura, tem profundidade. Ele pode marcar um local ou pode ser um objeto. Ponto físico. Mas a gente tem na arte, por exemplo, o pontilhismo, que foi um movimento artístico que fez uso especificamente do ponto. A técnica consistia em se preencher os desenhos com pontos coloridos. E esses pontos coloridos, próximos ou afastados, eles davam um efeito de cor e até mesmo o efeito de volume. E já que a gente está falando de ponto, a gente precisa lembrar que no mundo digital a gente vai ter o pixel, que é o menor ponto luminoso, colorido ou não, dentro de uma imagem digital.
E se você acha que ponto é uma coisa só relacionada ao mundo da arte, nada disso. Meu amiguinho, se você gosta de jogos eletrônicos, você já entrou em contato com o ponto. Na história dos jogos eletrônicos, os famosos videogames, né? Lá na década de 70, os primeiros jogos contavam exatamente com a ideia do pixel, que no digital é o menor elemento, ou seja, o ponto, para formar as imagens na tela e fazer a movimentação do jogo. Tem o Pong, de 1972, vai ter em 1978 o Space Invader. E a gente vai ter em 1980 o Pac-Man. A linha é outro elemento que faz parte do universo das artes visuais. Ela nada mais é do que vários pontos, um do lado do outro, formando assim uma trajetória, ou então de um ponto arrastado no espaço. A linha pode ser estudada pela sua posição, seja vertical, horizontal ou inclinada para qualquer um dos lados, com relação ao seu traçado. Pode ser fino, pode ser tracejado, pode ser grosso, pode ser pontilhado e pode ser ponto e linha. Além disso também, a gente pode estudar a linha com relação à forma. Se ela é uma linha reta, curva, ondulada, mista, fechada ou quebrada. Assim como nós temos o ponto físico, a linha também pode ser física. E hoje, na contemporaneidade, nós temos muitas obras que fazem uso da linha física para demonstrar as qualidades estudadas na arte desse elemento linha. Outro elemento muito importante são as formas. Essas formas elas podem ser geométricas, quadrado, círculo, triângulo, como também elas podem ser orgânicas. As formas orgânicas são todas as formas arredondadas. As formas, juntamente com as linhas, são muito importantes no mundo do desenho. Elas ajudam a construir a imagem que se está desenhando. Quando a gente vai desenhar, é muito interessante a gente fazer este exercício. Pega um objeto, e eu vou usar este como exemplo, e olha para ele. Quais seriam as formas que você usaria para representar ou para construir esse objeto? Pois é, esse objeto ficaria muito mais simples de ser desenhado se eu começar com um retângulo e um círculo logo em cima. Para você entender melhor esse exercício, olha o exemplo que eu vou deixar para você. Começa com uma forma simples, as linhas aparecem aí tracejadas para ajudar na formação de outras formas e o desenho vai se definindo até que, voilá, temos o desenho pronto. Esse elemento que a gente vai falar agora é resposta também a uma dica deixada pelo Luiz Fernando em alguns vídeos atrás. Luiz, nós vamos falar das cores agora. Esse elemento é show no universo das artes visuais. Mas primeiro, não vamos confundir. Quando a gente vai falar de cor, a gente precisa saber como é que a gente está usando essa cor. Essa cor é uma tinta formada por pigmentos ou essa cor é luz formada na tela do seu computador, por exemplo? Não dá para falar de cor, pigmento, sem falar do círculo cromático. O círculo cromático ele é formado pelas cores primárias, que a gente também chama de cores puras, que são o amarelo, o vermelho ou o magenta, dependendo da linha de estudiosos que você segue, e o azul. Essas cores primárias misturadas dão origem às cores secundárias, que é o verde, o roxo e o laranja. Na mistura das cores primárias com as secundárias, a gente vai ter as cores terciárias, que são o vermelho alaranjado, o amarelo alaranjado, o amarelo esverdeado, o azul esverdeado, o azul arroxeado, vermelho arroxeado. E aí a gente tem o nosso círculo cromático completo. A partir daí, entende-se que outros tons de cores são variantes de quantidade de tinta na hora da mistura. É importante lembrar que o círculo cromático ele também vai determinar algumas regras de uso harmonioso das cores.
E é por isso que ele vem dividido entre cores quentes e cores frias. Como isso vai aparecer nas artes visuais? Bom, cores quentes, por exemplo, se você for pintar um pôr do sol, você vai ter esses tons mais amarelados e avermelhados. Já se você for pintar um cenário de inverno, né, uma geleira e tudo mais, a gente vai ter esses tons mais azulados ou mais esverdeados. É interessante também a gente entender que no círculo cromático surge então a regra da analogia. O que é analogia? Analogia é eu combinar as cores de acordo com as cores que aparecem ao lado da cor principal. Vamos imaginar que eu estou usando o vermelho alaranjado. Eu posso combinar cor indo para o vermelho ou indo para o laranja. Ou então, se eu estiver usando um azul esverdeado, eu posso usar tons indo para o verde ou então tons indo para o azul. Isso vai fazer com que a sua pintura ou o seu desenho fique mais harmonioso e atrativo aos olhos de quem contempla. Peraí, e agora eu vou fazer o quê? Com o preto, com o branco, com o cinza, com o marrom, elas também são cor? Calma, calma, sem pressa. Preto e suas tonalidades, branco, cinza, marrom e todas as suas tonalidades são chamadas de cores neutras, que facilitam também a combinação com as outras cores que a gente já viu no círculo cromático, né? É por isso, talvez, que você já tenha ouvido alguém falar assim: ai, que roupa que eu coloco para combinar com essa blusa amarela? Ah, coloca um preto, coloca um branco que vai combinar. Porque essas cores neutras, elas têm uma facilidade maior de se harmonizar com as outras cores vistas no círculo cromático. Além disso, a gente vai ter as cores complementares ou contraste, que são as cores que ficam em posições opostas dentro do círculo. Quando essas cores são usadas juntas, elas acabam criando um efeito de maior atenção, porque elas causam uma vibração maior na nossa percepção visual e com isso nos atraem mais facilmente. Para você entender melhor essa questão do contraste, eu vou deixar o link aqui de uma outra aula nossa. Vale a pena você dar uma conferida. Agora vamos falar da cor luz. Na cor luz, a mistura das cores acontece diferente da cor pigmento. Dá uma olhadinha. Na luz, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. E elas se misturam desta forma. O vermelho com o verde fica amarelo. O vermelho com o azul fica violeta. O azul com o verde vai dar um tom de azul mais claro. E o vermelho com o verde mais o azul se torna branco. Diferente da cor pigmento, que quando misturada dá origem ao preto, na luz a mistura das cores vai dar o branco. E o preto é, na verdade, a ausência da luz. Tudo escuro. Os próximos elementos que a gente vai falar agora, eles fazem parte de um conjunto que eu digo que ajuda a criar a tridimensionalidade dentro da arte. Calma, calma, que não é Halloween. Eu tô assim exatamente para a gente poder falar do novo elemento que faz parte das artes visuais, o elemento luz e sombra. Exatamente. A luz e sombra ajudam muito na tridimensionalidade dentro da arte. Exatamente por esse efeito de um lado estar luminoso e o outro não. E isso causa uma sensação de volume visual. Para trabalhar a luz e sombra, a gente vai precisar ter um foco de luz, um objeto e aí então ter as sombras. Primeiro, a gente tem que ter um foco de luz. Depois, a gente vai ter um objeto. E nesse objeto, a gente já vai ter a área iluminada e a sombra própria do objeto, que fica do lado oposto à área iluminada. Percebam também que a área iluminada fica em direção ao ponto de luz. A gente ainda conta com a sombra projetada, que é a sombra que vai além do objeto. Vale lembrar também que esse efeito não é tão simples assim. É lógico, de acordo com a intensidade da luz, é a luz que vai estar no objeto e é a sombra que vai ser projetada atrás desse objeto ou do lado dele.
Outro elemento muito importante é a perspectiva, um elemento gráfico muito importante quando a gente quer trazer o efeito de tridimensionalidade nas imagens. Para a gente conseguir uma boa perspectiva dos objetos ou daquilo que se está desenhando, é importante a gente observar algumas regras. A primeira coisa que a gente vai observar é a linha do horizonte. É aquela linha que determina onde é o campo de visão de quem está olhando a imagem. Outro ponto importante é o ponto de fuga. Esse ponto de fuga vai determinar para onde está indo a perspectiva. Outra coisa muito importante são as linhas de fuga, que vão ajudar na construção do desenho. São essas linhas que vão afunilando e dão exatamente a proporção das imagens que compõem a nossa figura. No campo da perspectiva, a gente ainda vai ter os tipos de perspectiva. A gente vai ter a perspectiva paralela, além disso a gente tem a perspectiva aérea, a perspectiva oblíqua, a perspectiva de contraplano. Assim como a arte bidimensional, a arte tridimensional existe desde os povos primitivos. É fato que os homens primitivos já modelavam pequenas esculturas ou criavam pequenas esculturas juntando pedras e outros elementos. Isso tudo é muito importante a gente entender porque hoje, com o conhecimento de perspectiva, luz e sombra e volume, a gente tem a tridimensionalidade cada vez mais forte nas artes visuais. Um exemplo muito contemporâneo disso é o efeito 3D, onde duas câmeras lado a lado, parecendo os nossos olhos, captam a mesma imagem. E quando a gente vê essas imagens juntas através do óculos, a gente tem os seus efeitos de volume, de perspectiva e de luz e sombra realçados ainda mais, parecendo que elas estão saindo da tela aonde estão projetadas. A textura pode ser estudada de duas formas. A primeira está relacionada à textura tátil, aonde a gente vai ter que tocar a superfície para descrever como que é a sensação. Ou seja, eu ponho a mão numa superfície e vou dizer se ela é rugosa, se ela é lisa, se ela é áspera, se ela é macia, se ela é úmida, se ela é seca. Outro tipo de textura é a textura visual, que está relacionada a padrões de apresentação ou às sensações visuais causadas. Por exemplo, um recorte de uma pedra de mármore, o recorte da pele de uma zebra, das linhas escritas. A gente tem a textura também de manchas de tinta sobre uma tela, texturas gráficas formadas pelas linhas ou formas que são padronizadas, o embaralhado das folhagens de uma planta. A textura é muito importante pela sua forma, pelos tamanhos, pelas suas padronizações de apresentação. Além disso, existem inúmeras técnicas que você pode estar utilizando para representar as texturas no universo das artes visuais. Quanta coisa a gente viu na nossa aula de hoje, não é mesmo? Se você curtiu, deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, porque aqui a aula é para você e as suas dúvidas são muito importantes. Fique atento às nossas próximas aulas para saber o que acontece no mundo da arte e nas aulas do Pardal. Valeu!